Hoje iremos iniciar nossos estudos a respeito da estrutura atômica. A constituição da matéria sempre intrigou o ser humano. Ela está presente entre as primeiras especulações filosóficas e evoluiu ao longo dos anos. Os modelos atômicos são aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e sua composição. O modelo atômico é uma representação que não corresponde exatamente à realidade, mas que serve para entendermos o funcionamento do átomo, suas propriedades características. A palavra átomo nos remete à Grécia Antiga. No século V a.C., o filósofo grego Leucipo e seu discípulo Demócrito imaginaram a matéria como sendo constituída por pequeníssimas partículas indivisíveis. Ou seja, se quebrássemos uma amostra da matéria em pedaços cada vez menores, chegaremos a um ponto que não será mais possível dividi-la. Então, eles levantaram a hipótese que tudo seria formado por pequenas partículas que denominaram de átomos, que do grego a significa não e tomo, parte, ou sem partes ou indivisíveis. Porém, somente em 1803, o químico inglês John Dalton retomou as ideias de Leucipo e Demócrito. Baseados em leis já comprovadas experimentalmente, como as leis ponderais, lei de Lavoisier e Proust, Dalton propôs que toda matéria é formada por diminutas partículas esféricas, maciças, que significa cheias, neutras, indivisíveis, chamadas de átomo. Este modelo é conhecido como modelo da bola de bilhar. Segundo Dalton, a matéria é formada por partículas muito pequenas designadas átomos. Átomos de um mesmo elemento químico possuem propriedades semelhantes. Átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis. Os átomos combinam entre si para formar os compostos ou substâncias. Átomos de diferentes elementos se diferenciam pelo seu tamanho e sua massa. Na figura abaixo, podemos verificar que os elementos químicos diferentes possuem átomos diferentes, que na verdade se diferenciam pelo seu tamanho e massa. A cor é só uma forma de representação. Aqui verificamos que átomos iguais em massa e tamanho correspondem ao mesmo elemento químico, e átomos diferentes pertencem a elementos químicos diferentes. Como mostrado, os átomos de lítio possuem o mesmo tamanho e a mesma massa, destacados pela cor vermelha. Os átomos de potássio possuem o mesmo tamanho e mesma massa, destacados pela cor azul. Átomos de diferentes elementos podem combinar entre si para formar os compostos ou substâncias. Podemos dizer então que átomo, na concepção de Dalton, corresponde a cada esfera, e que esferas iguais pertencem ao mesmo elemento químico, enquanto esferas diferentes pertencem aos elementos químicos diferentes. Molécula é a união de dois ou mais átomos iguais ou diferentes. Substância. Moléculas iguais pertencem à mesma substância. Moléculas diferentes pertencem a substâncias diferentes. Substância pura consiste no sistema, recipiente ou local que contém uma única substância. Ou seja, se todas as moléculas são iguais, pertencem a uma única substância. Então, eu tenho uma substância pura no sistema. Mistura corresponde a um local ou recipiente que contém duas ou mais substâncias. Moléculas iguais pertencem à mesma substância. Moléculas diferentes pertencem a substâncias diferentes. Então, se num sistema temos diferentes tipos de moléculas,
temos diferentes tipos de substâncias. E aí eu tenho um sistema que é uma mistura. No sistema, verificamos que existem 8 esferas, ou seja, 8 átomos. Esses 8 átomos são todos iguais entre si, então pertencem a um único elemento. Podemos observar que existem 4 uniões de átomos, ou seja, 4 moléculas. Essas 4 moléculas, como são todas iguais, pertencem a uma única substância. Cada molécula é uma substância simples, construída de um único elemento. E o sistema é uma substância pura, porque apresenta uma única substância. Nesse segundo exemplo, podemos verificar que existem 6 esferas, ou seja, 6 átomos. Essas 6 esferas não são todas iguais entre si. Percebemos 2 tipos de esferas, esferas azuis e esferas vermelhas, ou seja, 2 elementos. O sistema é constituído de 3 moléculas, porque molécula é a união de átomo. Essas moléculas, como são todas iguais entre si, pertencem à mesma substância. Se o sistema tem uma única substância, ele é um sistema de substância pura e é composta porque cada substância é constituída de 2 ou mais elementos. Em um terceiro exemplo, podemos verificar que existem 12 esferas. Essas 12 esferas correspondem a 12 átomos. Esses átomos se distinguem entre si correspondendo a 3 elementos. Verificamos que existem 5 moléculas. Essas 5 moléculas são diferentes entre si, observando 3 diferentes tipos de substância. O sistema, então, é uma mistura de substâncias compostas porque cada molécula possui 2 átomos diferentes.